te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Concedei, Senhor nosso Deus, adorai-vos de todo o coração, de coração sincero, e amar todas as pessoas com verdadeira caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus, Só Deus Basta. E a palavra de Deus, ela encontra no Evangelho de São Marcos, capítulo 1, no versículo 21 a 28. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei que tu és o Santo de Deus. Jesus o intimidou: cala-te e sai dele. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grito, saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntaram uns aos outros: o que é isto? Um ensinamento novo dado com autoridade? Ele manda até os espíritos maus e eles obedecem? E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo o quarto domingo do tempo comum e a liturgia desse quarto domingo, ela nos apresenta a profecia, os profetas. Aqui fala Moisés, no livro do Deuteronômio, que viria um grande profeta. E esse grande profeta era para escutá-lo. Na verdade, Moisés estava falando do próprio Jesus, do Messias que seria enviado pelo Pai para trazer então a salvação a toda a humanidade. Então, quando nós falamos de profeta, nós não estamos falando, quando a palavra de Deus, né, quer nos ensinar e fala então dos profetas, não quer dizer só daqueles que traz revelações futuras, mas o profeta é aquele que fala das verdades de Deus. Então, profeta é aquele que fala de Deus e quem é Deus e o que Deus quer que ele fala.
né? Então, o lindo disso é isso, que o profeta, ele tem que falar de um Deus de uma forma onde agrade realmente, fala das verdades, de quem é Deus e de tudo aquilo que Deus realmente quer que ele fale. E aí então Jesus veio para trazer ser o grande profeta, aquele que ia anunciar, revelar a face do Pai, né? Jesus fala lá para Filipe, eu e o Pai, nós somos um. Quem me conhece, conhece o Pai, Filipe. Quer dizer, então ele é revelador do rosto do Pai. Ele fala de um Deus do jeito que Deus quer realmente, que Deus realmente é. Então Jesus, ele veio trazer essa nova forma de profetizar, essa nova forma de realizar as obras de Deus. Então Jesus, ele aqui fala que no início da sua, no livro de São Marcos, por isso no início do Evangelho de São Marcos, isso é a primeira ação de Jesus, é o primeiro milagre de Jesus, que ele entra então na sinagoga e lá ele expulsa o demônio, né? Ele está lá, quer dizer, aqui na palavra de Deus fala assim de uma forma bem clara, que Jesus, ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. Esse é o grande sentido do profeta. O profeta que ensina as verdades de Deus, ele revela o rosto do Pai. Por isso, então, aqui fala, e todos ficavam admirados com o seu ensinamento. Quer dizer, todo mundo ficava admirado com o seu ensinamento, porque era um ensinamento diferente, pois ensinava como quem tem autoridade. Amados, isso que é o lindo da liturgia de hoje. Jesus, ele ensinava, e pois ele com quem tinha autoridade, quer dizer, ele ensinava com autoridade. A palavra autoridade, ela não é só por exemplo, a gente vai falar de um político, ele é uma autoridade, mas ele exerce essa autoridade. O pai é uma pessoa que tem na família autoridade sobre os filhos, mas ele exerce essa autoridade. Essa autoridade é só uma forma de linguagem, ou realmente é algo existente e que se manifesta? Então aqui Jesus, ele falava com autoridade, e não como os mestres da lei, que os mestres da lei, eles tinham autoridade para falar, mas falava aquilo que realmente trazia benefício para eles, que muitas vezes escravizava aquelas pessoas mais simples, que se nós olhar para hoje também, nós vamos ver isso, que nós temos sobre muitas pessoas, né, as autoridades. Por exemplo, vamos falar da autoridade política. As autoridades políticas, elas estão ali para ser autoridade, para exercer o bem comum, mas nem sempre isso acontece. Isso quer dizer que existe a autoridade pelo poder que adquire, mas o exercício dessa autoridade, ela é muito contrária àquilo que deveria ser realizado. Então Jesus, ele falava com autoridade, não como os mestres da lei. Então, por isso era algo novo. Por isso, amados, quando nós falamos de Jesus, nós falamos de algo novo, algo diferente, porque ele ensinava com autoridade, e a autoridade que ele ensinava, ele também a executava. O que acontecia aí então quando Jesus exercia a sua autoridade? Ele expulsava o demônio. Quer dizer, nunca ninguém tinha visto isso. As pessoas tinham autoridade, era respeitado dentro das suas autoridades, mas não acontecia nada de novo, e Jesus não. Ele exercia a sua autoridade e expulsava os espíritos maus. Então, amados, assim somos convidados a viver a nossa vida de profeta. A profecia, nós precisamos falar de um Deus do jeito que Deus quer realmente que nós falamos,
mas exercer essa autoridade de profeta de uma forma onde a graça de Deus ela aconteça, a manifestação de Deus aconteça. Por isso, ela é algo de tão importante para a nossa vida de fé. Porque quando nós falamos de Deus, nós falamos de um Deus que tem autoridade. E é nessa autoridade de Deus que nós profetizamos. Por isso São Paulo fala da importância de nós viver uma fé aonde o exercício dela nos leva então a uma comunhão profunda dentro do exercício profético. Por isso ele fala de aqueles que não vão se casar. É melhor, ele acha melhor não casar. Mas não casar para quê? Para a sua pureza, ela é entregue a Deus. Por isso eu tenho mais liberdade para viver essa dimensão do serviço. Não é, por exemplo, não é ficar solteiro. O rapaz ficar solteiro porque ele quer servir a Deus de uma forma mais plena. Que coisa bonita é isso. É uma vocação. Esse é o chamado de São Paulo. Não é ficar solteiro para facilitar a vida. Não, para não querer encarar as dificuldades do casamento. Não, é para que eu possa ter mais oportunidade de estar a serviço de Deus. E aqueles então, porque aqueles que se casam, eles vão cuidar das coisas de casa. Vão cuidar da mulher, dos filhos, da mulher do marido, dos filhos. Quer dizer, vai ser aquela família ali restrita. E depois de cuidar bem dessa família aqui restrita, que vai cuidar dos outros. Agora, aqueles que não se casam, eles estão fazendo, aqui São Paulo quer dizer, que vai estar fazendo uma escolha melhor, porque vai ter mais disponibilidade de servir a Deus, e essa família então vai ser uma família mais extensa. Entendeu? É isso que a palavra de Deus quer dizer. Não é deixar de casar para viver vida mansa, não. É deixar-se de casar para entregar-se totalmente ao Senhor. Então, amados irmãos e irmãs, que Deus possa nos ajudar a viver uma fé aonde nós revelamos, através de tudo aquilo que fazemos, esse Deus que expulsa todos os demônios, todo o mal. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante. Tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus